Olá família, bem-vindo à nossa conversa sobre como podemos transformar o mundo através do discipulado. Nesses 10 episódios, estamos a seguir o livro Discipulado Contagioso de David e Paul Watson, aprendendo como podemos estabelecer movimentos discipuladores. Queres mudar o mundo? Vamos lá! Alô família, sejam todos bem-vindos a mais um episódio sobre discipulado contagioso. Nós estaremos dando continuidade a esse tópico e hoje estaremos a falar da mentalidade do discipulador. Então este é o segundo episódio, então vamos juntos nessa viagem sobre o discipulado contagioso. E não vamos fugir muito, vamos nos cingir naquilo que é a grande comissão que Jesus nos apresenta em Mateus 28, 19 e 20, que nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Então hoje estaremos a falar de como o discipulador tem que pensar de modo a cumprir a grande comissão no seu trabalho de fazer discípulos. Então nós temos o fazer discípulos, neste caso cumprir a grande comissão como nosso objetivo como discípulos de Cristo. Mas nós precisamos considerar uma coisa que Jesus fala nessa passagem, em Mateus 28, 19 a 20, que é de ir e fazer discípulos de todas as nações. Porque nós sabemos que cada sociedade tem sua cultura. E para termos sucesso nesse objetivo, precisamos analisar e escolher as melhores estratégias, porque as sociedades são diferentes e dentro das sociedades também tem diferentes camadas. Então precisamos ser sensíveis às estratégias para que possamos chegar a esse objetivo. E no caso de uma estratégia não funcionar, temos que ser sensíveis de modo a recuar e de novo definir quais são as melhores estratégias. Então vamos juntos falar de 3 tópicos nesse vídeo, de coisas que o discipulador tem que tomar em conta quando for ao terreno para fazer discípulos e cumprir a grande comissão. E o primeiro tópico é o seguinte: o discipulador tem que aperceber-se que para completar a grande comissão não pode investir em estratégias ou organizações construídas em torno de um cristianismo de marca. Mas primeiro seria bom falarmos do que significa cristianismo de marca. Ao implantar um movimento discipulador ou uma igreja, existem aspectos culturais históricos locais que irão influenciar no estilo do movimento ou da igreja que vai surgir. Isso é natural que acontece. Mas querer que todos os movimentos e igrejas venham a ter esse mesmo estilo é tornar esse estilo uma marca. Pelo aprendizado teórico e prático, nós já percebemos que organizações que promovem uma determinada marca de cristianismo terão dificuldades em cumprir a grande comissão. O que distingue uma instituição cristã de marca é a insistência de que todas as instituições relacionadas a ela e as instituições ou comunidades que ela vai criando devem aderir à sua perspectiva particular e às suas práticas. Perspectivas e práticas essas que não só estão relacionadas com a Bíblia, mas também com a sua história particular. As instituições de marca costumam atrair pessoas que já estão a frequentar uma. Temos notado isso nos grupos discipulados nas faculdades. Pois quando tendemos a nos identificar a uma marca, atraímos pessoas que já conhecem ou já fazem parte de uma marca semelhante ou da mesma marca. Lembremos que nosso principal objetivo é cumprir a grande comissão e podemos redefinir as estratégias. Nos despir do cristianismo de marca para poder alcançar e discipular os alcançados é uma opção. Podemos aprender com a igreja do primeiro século. Eles davam o evangelho a um povo e não uma marca. Eles ensinavam a obedecê-lo, eles viam os discípulos a serem fiéis a Cristo e deixavam-os lutar em obedecer a palavra de Deus em seu próprio contexto, e permitindo que eles desenvolvessem suas próprias práticas únicas de adoração, liderança e como gerir a igreja, mas isso tudo com os limites de obediência à palavra de Deus. Em algumas ocasiões, os judeus tentavam oferecer um cristianismo de marca aos gentios, mas porque Paulo já havia percebido que isso ia estragar, neste caso, a grande comissão, ele se opunha fortemente, chegando até a repreender a Pedro no capítulo 2, no versículo 11 a 21 de Gálatas. Então aqui temos um bom exemplo do cuidado que devemos ter para não colocar cargas da nossa cultura no Evangelho que estivermos a apresentar. Pois mesmo os judeus que tiveram uma cultura e história invejável com Deus, lhes foi negado esse privilégio. Só temos que apresentar o Evangelho e ensinar a obedecê-lo independentemente das circunstâncias. Se voltarmos a fazer discípulos de Cristo, em vez de convertidos para nossa marca específica, podemos ter uma chance de cumprir a grande comissão. Então, esse é o primeiro cuidado que temos que ter.
evitar criar estratégias em torno de um cristianismo de marca. Agora, vamos para o segundo tópico, que é os discípulos que querem fazer outros discípulos devem ser sensíveis a perceber que a estrutura da comunidade é que determina a estratégia a usar para fazer discípulos. No primeiro ponto, ressaltamos que as estratégias e as organizações em torno de um cristianismo de marca prejudicam o cumprimento da grande comissão. E pela experiência nos campos também experimentamos que as estratégias determinadas pela estrutura e comunidades é que são mais eficazes. Quando se trata de fazer discípulos, concentrar-se numa estrutura de instituição de envio é como um exército que concentra-se em um tipo de ferramenta ou tática. Não importa o quão motivado e comprometidos com a missão. Um exército de tanques não pode alcançar um objetivo composto em pântanos, lagos ou rios. Infelizmente, o foco da maioria dos fazedores de discípulos tem sido sobre a estrutura da instituição de envio, mas isso é como usar a mesma ferramenta ou a mesma tática em todas as batalhas. Mas nós vemos que na comunidade onde o plantio deve ser feito, temos que criar a estratégia consoante essa comunidade. Por exemplo, criar uma comunidade cristã na universidade exigirá uma estratégia diferente do bairro nas nossas zonas. Uma comunidade urbana exigirá uma estratégia diferente de uma comunidade rural. E uma comunidade tribal exigirá estratégias diferentes de uma pessoa nômade. Pode não ser estratégico começar uma comunidade cristã usando o edifício se a sociedade for nômade. Do mesmo modo, não seria estratégico usar a política de democracia se a sociedade for tribal. Então, nesses exemplos, para termos sucesso, teríamos que mudar a estrutura da sociedade, o que é uma tarefa muito mais difícil do que iniciar uma igreja ou um movimento discipulador devidamente estruturada. A estrutura necessária de uma comunidade cristã para podermos ter uma autorreplicação ou a sociedade ser capaz de se replicar é determinada por estruturas culturais e comunitárias da própria comunidade, não da estrutura da instituição com a qual estamos confortáveis. Então, esse é o segundo cuidado que nós temos que ter, de criar a estratégia em torno da comunidade em que nós vamos começar o movimento. Agora, vamos falar do terceiro tópico importante, de modo a termos sucesso nessa missão. Discipuladores devem se aperceber que a cultura ou experiência religiosa pode influenciar negativamente no seu discipulado, a menos que sejam cuidadosos. A esperança é que todas as comunidades estejam baseadas no Evangelho. Quando uma nova comunidade é iniciada, o Evangelho deve ser a sua base. Isso é consensual. As comunidades cristãs têm duas partes principais, que são os ensinamentos da Bíblia e as expressões culturais de obediência a esses ensinamentos, que se desenvolvem ao longo do tempo e podem ter sido emprestadas de diferentes culturas e tempos, mas também nós encontramos situações em que nós somos cativados a isso por observação. Então, nós temos que compreender e perguntar de onde veio esse aspecto cultural. E não devemos fazer da nossa cultura denominacional a fundação para a nova comunidade, ou ela falhará. Isto é, não irá reproduzir naturalmente no novo contexto. Para essa missão de fazer discípulos, é bom definir o sucesso pela capacidade de reprodução. Será muito bom ver 4 ou mais gerações de líderes presentes. Isto é, eu como discipulador, estar presente, a pessoa que estou a discipular estar presente, as pessoas que o meu discípulo estiver a discipular estarem presentes. E aqueles que os discípulos dos meus discípulos estiverem a discipular estarem presentes. Então, essa forma de pensar nos ajuda a não falhar na ideia de replicar. Então, diremos aos nossos discípulos, por exemplo, fale-nos das pessoas que estás a discipular. E me fala sobre as pessoas que os teus discípulos estão a discipular. Temos que ter expectativa de no mínimo 4 gerações. Os bons discipuladores costumam estar conscientes das 2 gerações abaixo deles e da geração acima deles. E voltando à precisão da cultura no discipulado, a cultura é extremamente difícil de transmitir para os outros que não são da mesma cultura, porque requer que as pessoas deixem para trás ou percam sua própria cultura para adaptar-se à nova. E isso torna difícil iniciar novas comunidades se o fundamento da nova comunidade for a cultura da comunidade de uma outra época e lugar. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Este foi o segundo episódio. Continuem atentos que haverá mais conteúdos. Obrigado por ter feito parte dessa conversa. Nós, no Movimento à Palavra, estamos a mudar Moçambique através dos nossos grupos de discipulado nas universidades. Se quiser fazer parte, siga-nos no Instagram e Facebook. Também no nosso canal de YouTube, subscreva,
comente e partilhe esses vídeos com os seus amigos. Tem dúvidas, perguntas, curiosidades? Interage conosco deixando o seu comentário. Chikwembu Catequista.